Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas perguntam, realmente muitas perguntam no canal, sobre sonhos e significados. Vamos lá? Bem, meus amigos, vamos lá, mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Nesse um assunto bem interessante e muito recorrente, né, nas pessoas que estudam, que creem, que entendem a espiritualidade e que, digamos assim, têm a sua percepção voltada para isso. Porque muitos têm sonhos, né, de diversas formas, mas não se preocupe se aquilo existe, não existe, se tem uma tradução ou não. Para eles é só mais um sonho, uma perturbação noturna. Tá? Então vamos pegar aqui nosso guia aqui do Livro dos Espíritos e vamos ler algumas coisinhas chaves para nós termos, digamos assim, o nosso assunto na mão e de uma forma bem assertiva. Então vejam, lá no capítulo 8, que fala sobre emancipação da alma, ou seja, os momentos que o espírito fica mais livre, né? Então tem uma parte sobre sono e sonhos. E lá Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Então os espíritos respondem: é como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então ele pergunta que o espírito, de forma natural, na sua inspiração, ele quer estar livre do corpo, tá? O espírito que pensa em evolução, né? Tem muitos que querem ficar presos nos sentidos, nas sensações, né? Na pergunta 401, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E o espírito diz: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Tá? Então vejam, ele está demonstrando que nós nos desprendemos do corpo em espírito, né? E vamos, claro, cada um buscar seu interesse. Gente, eu vou pular 402, que é bem extensa, mas vão lá nesse capítulo depois e leiam ele completo, tá? Estudem. E vamos lá na 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E o espírito responde: no que tu chamas sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então vejam, aí ele está explicando por que a gente tem uma barreira do esquecimento. Nós temos, quando nós estamos fora do corpo, muitas influências visuais, né? De tato, de uma série de coisas, gente. Até da nossa clarividência, que vê em tempo e em espaço diferente. Então, como o nosso cérebro vai abrigar uma visão de outra dimensão e vai trazer toda essa lembrança? Nós teríamos que ter uma constituição física mais depurada, o nosso estado vibratório mais depurado. Então vejam, quanto mais nós temos sintonia com o bem, um estado vibratório melhor, nós permitimos que as lembranças fiquem mais afixadas. Nós permitimos que as memórias desses sonhos, ou seja, dessas projeções, se mantenham quando a gente acorda, tá? E aí existem outros fatores também, gente. A necessidade de você lembrar. Então, aquilo que você viu é necessário para a sua vivência, vai contribuir com você, não vai te perturbar. Então, os espíritos também controlam isso. Se aquilo é útil ou não é útil para você. Até que ponto você pode lembrar e até que ponto não é necessário, né? Porque ele não pode, o espírito ou a pessoa, nós, eu, você, não podemos tornar essa situação do sonho, né, de se desprender do corpo, se projetar, uma forma de socorro para a carne, de, digamos assim, criar uma dependência. Nós temos aqui a nossa vivência. O que nós aprendemos lá, sim, é útil, mas não pode ser
a nossa busca para todas as decisões, apesar de muitas coisas que nós decidimos aqui, acordados na Terra, foram tratadas e acertadas lá em espírito, tá? E vejam que ele fala aqui que nós buscamos as pessoas que nos são caras, né? Nesse mundo ou em outros, ou seja, pessoas encarnadas que nós conhecemos aqui, amigos, conhecidos ou até desconhecidos, e buscamos pessoas que não estão encarnadas, mas que foram de outras vivências e conversamos com elas. A gente pede conselho, né? Trata de diversos tipos de situação, tá? Então a gente tem toda uma vida do outro lado. Então Kardec faz uma outra pergunta aqui, que é sobre uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né? Significado. Prestem atenção. 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Então, os espíritos respondem: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é um absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes, também, como já dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou amigos do que lhes acontecem? Que são aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se com o vosso? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Então ele está explicando aqui, gente, vamos né? Que às vezes o Kardec ele tem uma forma de escrever e de responder que dificulta assim o nosso entendimento porque do tipo digamos assim, da escrita, né? Que era feita na época. É claro, eles eram muito melhores do que nós hoje, né? Então vejam, ele está falando aqui dessa relação, né? Com a vida corporal. Então às vezes tem coisas que nós vemos lá não são exatamente da nossa vida, mas são coisas que o espírito está vendo em outro lugar no plano espiritual. É simplesmente isso. Não quer dizer que é uma tradução. É um lugar que ele está, como você está lá num café, né? Numa rua, não quer dizer que aquilo tem um significado para a tua vida, né? É simplesmente uma situação, você está lá enxergando. Pode ser uma coisa que você está vendo do passado, na tua clarividência, né? Ou pode ser uma coisa que você está vendo do futuro. Então, existem muitas relações. E se é uma coisa do futuro, você ainda tem que observar se aquilo pode acontecer ou não. Ou aquilo pode nem ter relação com a sua vida diretamente. Então, existem muitas situações a se observar quando nós falamos de sonho. Então, aquela coisa que se dizia antigamente assim, sonhar com cobra é tal coisa, né? Sonhar com dinheiro, sonhar com dente caindo, sonhar com gente morta, né? Então, assim, não existe, gente, uma relação exata. Pode até ocorrer que para algumas pessoas exista um significado específico. O que eu costumo responder no canal? Que as pessoas têm que prestar atenção. O sonho, quando pode, digamos assim, que possa existir a possibilidade de ali ter uma informação de alguma coisa. Então, você tem que tentar perceber dentro do teu significado particular, dentro das coisas que você conhece, de como você encara a vida, como você pensa, como é o seu passado, como são os seus anseios, o que você espera do futuro, se dentro de tudo isso, da tua visão de vida, como aquilo ali se encaixa na tua interpretação. Aí existe mais uma interpretação particular, mas não tem essa coisa assim de forma geral que sonhar com isso é aquilo, exatamente. Tá? Isso varia muito, gente, muito. Então a gente não pode pegar assim, digamos, de 100 casos, 2 que ocorreram de acordo com uma tradução e dizer que isso torna-se então a tradução válida. Não dá para dizer, né? Que de 100 casos, 2 que deram correto vai tornar aquilo uma informação real, uma informação verdadeira.
Então vejam, tem outras questões aqui no Livro dos Espíritos que nós podemos aprender mais aqui sobre aqui, ó, vê-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos. Tem uma outra aqui na 413, ó, vou ler aqui para vocês, interessante. Ó, visitas espíritas entre pessoas vivas. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? Ele diz aqui: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Na 414, ele diz aqui: são de duas pessoas que se conhecem, podem se visitar durante o sono. Duas pessoas que se conhecem podem se encontrar fora do corpo? Sim, e muitas outras que creem não se conhecerem, se reúnem e conversam. Pode ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis e tão frequentemente, o que fazeis quase todas as noites. Né? Então também tem aqui, ó, 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Fica comumente ao despertar uma intuição, é que, frequentemente, a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Então vejam, fica a inspiração do que nós tratamos, do que nós conversamos fora do corpo. Então, gente, é um assunto que tem bastante coisa ali, né? Então procurem lá a partir dessa questão que eu falei para vocês, tá? Sigam lá nesse capítulo que é da emancipação da alma, a partir da pergunta 400. Tem muita coisa para se ler. Se você não tem o Livro dos Espíritos, vou deixar aí o link para você aí na descrição do vídeo. Pegue lá a versão digital, pelo menos para pesquisar, né, que é gratuita, tá? Então, estude sempre, que você sempre vai angariar mais conhecimento, vai se abrir para a espiritualidade, vai melhorar, vai desenvolver a mediunidade, e tudo isso faz muito bem na nossa vida. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tenham muita paz, muita luz, muita alegria de viver.